Olá, bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos a mais um Conversas em Cena. Hoje, nessa sessão das 6 da tarde, que a gente conversa com os grupos locais que estão participando do Prêmio Braskem em Cena, né, da programação dos espetáculos digitais do festival. E hoje é a estreia do Hiper Gaivota. E eu converso aqui, então, com o Francisco Gic e com a Guega Peixoto, do coletivo Errática, que, para a gente começar a conversa, queria só... Eu acho sempre importante falar isso, falei no dia do lançamento lá do festival também, e falo sempre, esses grupos que surgem dentro de uma universidade, no caso, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS. Então, Chico e Guega, bem-vindos e bem-vindas aqui ao Conversa em Cena. Que bom que vocês estão aqui na programação do festival com este novo trabalho. E antes da gente falar de fato do que é o Hiper Gaivota, queria que vocês falassem para a gente um pouquinho como é que surgiu melhor, né, mais bem dito, como é que surge o grupo e principalmente, que é uma coisa que interessa muito e até para a gente poder ver os resultados disso nessa versão do Hiper Gaivota, como é que se dá a construção de uma linguagem de vocês, de pesquisa, de que esteticamente, o que dramaturgicamente vai interessando vocês. Então, oi gente, oi Zunho, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui falando sobre a gente. Oi, boa noite. Zunho, querido, obrigado. Isso que tu falou é uma coisa muito legal, né? A gente está aqui compartilhando esse espaço de telepresença e está podendo conversar à distância e está podendo experimentar essas plataformas para estar junto de alguma maneira, né? Nesse momento, assim. Muito legal estar aqui. Então, sobre o coletivo, como tu falou, a gente inicia na UERGS, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Todos nós estávamos cursando o primeiro semestre do curso de Teatro Licenciatura, onde a Jezebel Decarde, que é uma das integrantes do coletivo, dá aula, né, professora. E no primeiro dia de aula, a Gezi, ela já nos provoca dizendo que tudo que ela estava nos passando em aula não seria suficiente para a nossa formação como artistas. E se a gente quisesse ter uma formação real, a gente precisaria trabalhar fora do horário de aula. E daí a gente começou a fazer isso, a gente começou a se encontrar fora do horário de aula para começar a trabalhar. Praticamente a gente repetia o que a Gezi tinha dado em aula, né, os exercícios, e logo veio um edital de projeto de extensão da UERGS, era o primeiro projeto de extensão das artes da UERGS. A UERGS é uma universidade bem nova, né, do Rio Grande do Sul, e a gente escreveu esse projeto de extensão com a orientação da Gezi. Então, ali a gente começou a ter uma formação realmente mais... Ali a gente marca esse momento como um momento de fundação, assim. Nem tinha nome, mas para a gente é um momento de disparo, porque é um momento que a gente decide que a gente existe de alguma maneira e que a gente vai praticar um pouco essa utopia do grupo, né? Muito assim, Eugênio Barba, Grotowski, a partir desse filtro que a Gezi traz também, que tem muito a ver com a história do teatro daqui, né? Com a pesquisa do Irion e da... esqueci o nome. Com a pesquisa que aconteceu na URGS, né? Coordenada pelo Irion Nolasco, de onde saem várias pessoas que são super importantes para o nosso teatro, né? A Gezi, a Tatiana Cardoso, que também nos deu aula, passou por lá. Enfim, um monte de gente passa por esse lugar. Então, tem essa utopia do teatro de grupo e, ao mesmo tempo, essa vontade de se construir como ator, como atriz, né? Num treinamento, na sala, na prática. E aí esse é o momento que a gente decide tocar esse processo. Assim, então a gente começa querendo
se construir como artista, assim, num lugar que é também um lugar de utopia, porque é uma universidade pública descentralizada, fundada para ser descentralizada, então com campi em várias cidades do estado, tentando atender uma demanda que às vezes nem bem existe, mas que vai sendo produzida, né? Então a UERGS, por exemplo, é um lugar que junta gente de vários lugares do estado. E um pouco nessa condição de estrangeirismo, né? Todo mundo, assim. A gente mesmo, né? No nosso grupo, cada um era de uma parte diferente do estado. Ninguém era daquela cidade que é Montenegro, onde a UERGS fica, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Então, ninguém era. E nisso a gente começa uma pesquisa, já nesse primeiro projeto, que é um diálogo com a cidade a partir de performances, derivas e instalações na cidade. Em Montenegro. Eu acho que aí em Montenegro. Só sempre foram os mesmos que são hoje? Quem é o coletivo? Desses primeiros encontros que vocês narraram lá, já eram as mesmas pessoas que são hoje, assim, mais ou menos? Nós dois, sim. A Geise, sim. O Gustavo Dienstmann também. O coletivo hoje é eu, Chico, Gustavo Dienstmann, Jezebel De Carli, Luan Silveira, Mani Torres, Nina Piccoli. São essas 7 pessoas que são do coletivo. Naquela época, tava eu, Chico, Gustavo, a Geise, o Luan e o João, que ele não continuou, o João De Carli, ele não continuou o trabalho com a gente, mas ele está no nosso último espetáculo, que é a Gaivota. Então ele não... A peça de palco. Isso. Então essas pessoas... E daí depois, no segundo ano, que a Nina e a Mani, elas integram o coletivo. Já no primeiro trabalho, a Nina já vem fazer parte do coletivo. Mas sempre muito ligado a esse espaço, assim, o espaço da cidade de Montenegro, o espaço da universidade no primeiro momento. E aí, conforme a gente vai trabalhando ali, ainda dentro da universidade, trabalhando, pesquisando num lugar, assim, meio... uma certa promiscuidade, assim, entre um trabalho artístico e um trabalho dentro da universidade, que também não é uma universidade, uma academia super dura, não é uma universidade super progressista, assim, com professores são muito legais, professoras muito legais. Então, nessa relação, a gente vai construindo um pouco não gosto de falar as bases, mas é um pouco esse lugar onde a gente se ampara para se pensar como um coletivo, daí como um coletivo artístico permanente, e para pensar uma construção de linguagem, né? Isso tem muito a ver com o Ramal 340. O Ramal, que surge a partir dessa pesquisa em relação à cidade, em relação a essa sensação de estrangeirismo, em relação a esse desejo de pesquisar teatro, de pesquisar como é que faz esse negócio, um pouco nas bordas, assim, e muito, muito, muito disparado, porque tem um financiamento para espetáculos, né? Porque tem um FAC que nos provoca a pensar, bom, a gente, né, pode construir um projeto, a gente pode fazer um espetáculo e tal. O Ramal lança um pouco, então, esse lugar. Quando a gente faz o projeto do Ramal, é o momento que a gente se dá o nome, finalmente. Assim, a gente se batiza. Estava no segundo ano da universidade, a gente já fazia uma pesquisa naquele espaço da cidade, que era umas ruínas da antiga estação ferroviária de Montenegro, que estavam abandonadas, e a gente já fazia uma pesquisa naquele lugar. Foi quando lançaram o edital do FAC, e a gente escreveu, a gente tinha que ter um nome. Sim. Até então a gente não tinha, né, esse nome. Era um projeto de extensão. De extensão. E daí foi quando a gente teve nosso projeto aprovado e o nosso primeiro espetáculo, que é o Ramal 340. E foi em 2017? 2018? 2015. 2015 a gente estreou em Montenegro. E aí a gente veio para Porto Alegre no ano seguinte. Porque daí a gente estreou em Montenegro, nessas ruínas, e teve um convite, a gente ainda estava em processo quando teve um convite do Festival Internacional de Teatro de Rua para a gente apresentar em Porto Alegre, trazer o espetáculo. E daí foi a nossa primeira experiência de tentar
levar aquele espetáculo para um outro lugar. E a gente veio, a gente participou, só que no dia choveu e não aconteceu o espetáculo. A gente chegou, a gente ia fazer lá em Belém Novo. A gente montou uma coisa. A gente alterou uma ruína que tem lá na beira do rio. Era super legal. A gente refez o espetáculo para aquele espaço em 2 dias. Aí chega na hora, chove. Mas choveu assim torrencialmente. Era um negócio que alagou. Daí não aconteceu. Assim. Daí nisso a gente tentou mais 2 editais para circulação desse espetáculo. Então teria necessidade de ter um lugar que tivesse ruínas ou algo semelhante para o espetáculo acontecer. A gente não consegue passar nesses 2 editais e a gente percebe que o espetáculo é muito pesado para levar ele, né? E daí vem a vontade de adaptar o ramal para o palco, já que a gente gostaria de continuar com essa pesquisa do ramal. E daí a gente não tinha, estava começando, não tinha grana, né? A gente conseguiu lá em Montenegro a doação de pallets, então a gente chamou o Chalaco, o Rodrigo Chalaco, e falou, olha, a gente tem pallets e a gente precisa fazer um cenário que tenha os níveis que as ruínas nos dá, porque tinha muita movimentação, né, nas ruínas. E daí o Chalaco faz esse cenário e a gente começa a adaptação do ramal para o palco. Essa adaptação, esse formato que vem para Porto Alegre e que é o ramal que a gente faz até hoje, assim, é nesse formato. A gente fez palco giratório, né? Fez a circulação nacional, fez alguns festivais. O espetáculo teve uma vida muito maior, assim, porque essa coisa do lugar, né? A coisa do site específico é muito legal, mas ela demanda um certo nível de produção que a gente não conseguia entregar, que a gente não conseguia desenvolver e que a gente não via caminhos, assim. Então, e nem os festivais hoje conseguem muito, são pouquíssimos os festivais que conseguem investir numa produção de fora, site específico, porque site específico demanda muita grana, né? Além de te trazer o grupo, tu tem que montar do lado de fora, o grupo tem que ficar um tempo naquela cidade para saber como é que vai se adaptar aquele espaço ali. Em termos de produção também é pesado financeiramente, né? As produções. Mas o ramal, ele tem ali ele tem todo uma convergência de tudo que a gente já tinha pensado e pesquisado e um pouco essa confluência dos desejos, assim, coisa do movimento, a coisa de uma prática corporal, né, na atuação, a coisa de uma dramaturgia própria e de um lugar assim de um certo tipo de dramaturgia, de uma identificação com um certo tipo de dramaturgia contemporânea, a coisa da encenação muito forte, a coisa da criação muito colaborativa, né? Então de uma importância muito grande de todo mundo que faz parte da cena, mas principalmente dos atores e das atrizes que criam muito, né, ao longo dos processos de criação, e a criação como um processo que é muito intenso, né, muito profundo e, de certa maneira, interminável, assim, pelo que tem de bom e pelo que tem de não tão bom assim, né? Porque, claro, são processos são espetáculos que estão sempre em transformação, então tem esse lugar o tempo inteiro de reinvenção das coisas. Assim. Esses aspectos que eu falei agora, eles são aspectos muito presentes, assim, em tudo que a gente fez desde sempre, não a partir do ramal, mas desde o primeiro momento, assim, aspectos de linguagem mesmo muito fortes do coletivo. E eu acho que se tem alguns traços assim que são um pouco DNA do que a gente tem feito, né, até hoje, eu acho que é um pouco por aí. E acho que isso está no plug, isso está no dispositivo Gaivota, que é o nosso último espetáculo de palco. Como é que a gente fala disso agora, hein? Eu acho que de palco, acho que é o último trabalho feito presencial, né? O último trabalho presencial. Na verdade é o último trabalho, né? E aí agora temos uma adaptação desse trabalho, e é uma adaptação mesmo, né, que vocês fizeram em cima disso. Eu queria, antes da gente entrar nessa parte de pandemia, quer dizer, da criação,
de como é que foi criar esse trabalho. Quais eram as ideias de vocês pré-pandemia, né? Quais eram os planos do coletivo para 2020? A gente estava com o espetáculo pautado para o... A gente tinha acabado de estrear a Gaivota, né? A gente o dispositivo Gaivota. Com o dispositivo pautado para o palco giratório, e a gente estava na produção do dispositivo Gaivota. A apresentação aqui no palco giratório é em Porto Alegre, ou vocês estavam na circulação? Em Porto Alegre. Porque o Ramal fez a circulação, né? Fez a circulação nacional em 2018. Sim. E a gente estava com a expectativa de fazer o espetáculo andar, né? A gente tinha acabado de estrear o espetáculo, ele recebeu premiações no Serianos, então ele teve um retorno bem positivo. E o nosso objetivo agora seria levar o espetáculo para fora do Rio Grande do Sul. Assim, a gente estava fazendo um planejamento para conseguir fazer uma temporada em São Paulo, com o dispositivo e talvez com o ramal também. Então, esse ano, o nosso objetivo maior do coletivo era sair do Rio Grande do Sul e conseguir fazer uma temporada em São Paulo. Circular, isso aí. Sim. Não só em São Paulo, né? Mas conseguir achar outras possibilidades de vazão, assim. São Paulo é uma ótima cidade para isso, né? A partir de São Paulo... E a gente nunca fez São Paulo, né? A gente nunca foi para... A gente nunca fez temporada, né? Para a capital. A gente só fez Belenzinho, mas claro, São Paulo, mas um pouco longe, assim. A gente só fez São Paulo no Sesc Belenzinho com o ramal 340. Sim. Então, a gente queria fazer mais lá, mas achar essas outras possibilidades de vazão, porque a gente fez aqui, claro, a gente queria estar no Porto Alegre em cena, a gente tinha que escrever para cena, a gente tinha que escrever para Caxias em cena, os festivais aqui da volta, e que são fundamentais, né, o nosso público. Eu acho que tem uma coisa uma coisa de raiz e uma coisa de falar uma certa língua, né? Que é muito legal a gente ver coisas de fora daqui, mas também é muito legal a gente ver coisas que são daqui, porque tem esse falar a mesma língua que eu acho muito legal, assim, o mesmo sotaque, o mesmo jeito de entender, talvez as mesmas referências, né? Muito por esse canal fortíssimo que são os festivais, que são o Palco Giratório, Porto Alegre em Cena, enfim. Então, ao mesmo tempo que tem essa vontade de sair, tem essa consciência de fazer parte de alguma coisa, né? Eu não citei os festivais, mas sim, isso faz... tentar essa circulação aqui já faz parte de um cotidiano, né? A gente, com os espetáculos, de tentar os festivais. Mas, assim, o planejamento do próximo passo para o coletivo seria conseguir essa temporada para... E essa troca, ela é importantíssima também, né? O Porto Alegre em Cena, esse ano está sendo, né, muito diferente nesse sentido, em função da pandemia, de ter a maior parte da programação local e algumas poucas coisas de fora de Porto Alegre, de fora do Brasil. Mas o festival normalmente a ideia era justamente poder, né? O festival nasce com a ideia de poder mostrar para a cidade o que as pessoas estão criando fora da cidade. Então, também poder fazer o caminho inverso também é muito bacana, né? É muito bom. Claro. A gente poder mostrar lá fora o que os artistas, o que a gente está criando aqui, o que os artistas aqui estão criando. Então, a troca engrandece todos, engrandece o público de lá, os artistas de lá, a gente com uma experiência de mostrar o trabalho lá. Eu acho sempre incrível quando os artistas, principalmente estrangeiros nesse caso, quando vinham para Porto Alegre e falavam bem, obviamente, que ficava feliz quando falavam bem, mas em geral falavam muito bem, comparando, e de verdade, não teriam muito porquê falar, mas falando bem do público da cidade, assim, e analisando as diferenças de um público de apresentar em Brasília, ou apresentar no Rio de Janeiro, ou apresentar em São Paulo, ou apresentar em Porto Alegre, e eles, como estrangeiros, conseguirem perceber um pouco das diferenças das cidades, claro, mas do público também, né? E, claro, é um público de festival, então um público que tem uma outra... Mas eles... eu acho que poder levar essas percepções
de outros mundos, de outros públicos, é muito rico para o grupo também, né? Então acho que é incrível, louvável que vocês queiram fazer isso também. É muito... isso é uma coisa que nos enriquece muito, né? A circulação que a gente fez em 2018 foi uma coisa incrível, assim, de ver, sabe, ver Brasil, sabe? Ver Brasil, que eu quero dizer assim, ver vários países, vários jeitos de entender teatro, vários tipos de espaços. No caso do palco giratório, Brasil mesmo, né? Porque as pessoas vão para lugares que jamais iriam. Sim. Jamais irão de novo, inclusive. Esse trabalho de circulação nacional do palco é incrível. É incrível. E nos dá uma consistência, né? E uma dignidade em relação ao nosso próprio trabalho que eu não sei se a gente conseguiria ter sozinho. Assim, claro que a gente busca isso e a gente faz uma força para manter isso, né? Mas circular, conhecer lugares, conhecer públicos diferentes, sendo pago dignamente para fazer esse trabalho, isso é muito legal. Isso é uma experiência que nos enriquece como grupo, que nos dá uma substância e um impulso para fazer teatro muito grande, assim, muito grande. É muito incrível. Por isso também que a gente fica com esse desejo de ir. E São Paulo, como, né, tem um lugar de vitrine, né, e ao mesmo tempo tem uma importância de referências que a gente tem na cidade, de outros grupos e tal. Então é um lugar que a gente fica um pouco mirando, assim. E então é muito louco, porque esse ano era assim um ano que a gente queria sair e a gente acaba fazendo exatamente o inverso, né? Sim. Mas a gente pode falar de Hipergaivota. Estou curiosíssimo para fazer essa experiência, para vivenciar isso. E falando de vivenciar, são esses trabalhos que estão na programação do festival, que foram me levando, que eu fui vendo um movimento de levarem as pessoas realmente para uma outra experiência e para vivenciar algo, né? Que não seja simplesmente algo que se coloca no YouTube, está ali, está posto, enfim, não, tem realmente criar um outro envolvimento, de que formas a gente consegue criar um outro envolvimento com o público dentro das circunstâncias que se tem e talvez até, tomara, desejo para vocês e para todos os grupos aqui, que inclusive consigam circular, mostrar esse trabalho, enquanto estamos em pandemia, mostrar esse trabalho também em outras praças por aí. Então, como é que foi criar... Esse trabalho circula num Google Drive, né? Exato. É muito mais barato. Muito mais barato. E tomara que seja uma experiência legal para todo mundo. Como é que foi criar esse projeto digital? Foi só... Foi no chamamento do Porto Alegre em Cena que vocês criam isso? Ou vocês já estavam querendo desenvolver isso antes? Como é que foi isso tudo aí para vocês adaptar? Porque, só para quem não conhece, se alguém está ouvindo e não conhece, o dispositivo é uma adaptação para o universo virtual do dispositivo Gaivota, né? Do espetáculo presencial que vocês estrearam, o último que vocês estavam falando. Eu não sei se... Eu acho que... não chega a ser uma adaptação, né? Eu acho que a gente tentou fugir um pouco disso, de adaptar o espetáculo, porque mesmo antes da pandemia, uma coisa que a gente já sabia é que teatro filmado não funciona. Terrível. A não ser que seja Janaína Leite, né? Mas, cara, mesmo os espetáculos que são bem filmados, não é a mesma coisa, né? Não é aquilo ali. Porque aí, se tu vê o espetáculo, tu vê que o espetáculo, mesmo que a filmagem seja, deu pra entender, o espetáculo é outra coisa, né? Sim, enfim, não tem nem... Não, e mesmo quando tu vê um espetáculo filmado, que tu gosta do espetáculo filmado, tu pensa assim, cara, ao vivo, imagino que não deve ser isso, quando sabe? tu falou que o Stabat Mater vinha e que daí foi cancelado, a gente ficou puto. Tinha uma programação linda, tinha uma programação... Não quero falar de ausência. Vamos falar de todas as novas criações lindas que estão acontecendo agora no festival.
Sim. Mas e aí, como é que foi repensar o trabalho ou pensar algo totalmente novo? Então, foi muito legal, assim. O Porto Alegre em Cena é muito importante para a gente. Eu queria voltar a isso, porque dessa coisa de vitrine, o Porto Alegre em Cena sempre foi uma vitrine para a gente. E a partir da nossa apresentação no Porto Alegre em Cena com o Ramal, muitas coisas começaram a acontecer e pessoas viram o nosso espetáculo, que eu acho que o festival tem essa tradição que é muito legal também, de trazer curadores, né, do país, assim, de outros lugares do país para olhar os espetáculos daqui. Isso é extremamente importante para os grupos daqui. E a nossa esperança é, sim, que esse trabalho que a gente está criando, esse novo trabalho para o Porto Alegre em Cena, ele ganhe vida e acabe reverberando e acontecendo em outras oportunidades. O trabalho surge a partir de uma... Só deixa eu falar uma coisinha antes, por favor. A gente já vinha pensando há algum tempo em fazer algumas experiências de vídeo em relação a alguns fragmentos do Ramal 340 que não foram para a peça. Então, como foi uma escrita em processo, teve muita coisa que não entrou. O Chico escreve muito, então assim, tem uma peça inteira do Ramal que não entrou. Sim, é uma loucura. Eu chegava para a Geisa assim, um negócio, e a Geisa falava, Chico, não tem o que fazer com isso, um monte de palavras, não sei o que fazer com isso. Aí algumas coisas não entraram e tal. E aí a Geiga estava com esse desejo de fazer alguma coisa em relação a Penélope, já faz desde o ano passado, e especificamente de vídeo, né? Então a gente já vinha conversando sobre a coisa da Penélope e tal. E, além disso, tem uma relação com a minha pesquisa de mestrado. Eu estou fazendo mestrado na URGS. Volta, Zoe. Eu estou fazendo mestrado na URGS e agora, vamos conta. Pode continuar. Pesquisando esse lugar de relação entre as dramaturgias contemporâneas e hipertextualidade. Então, é bem nesse lugar que eu estou, faz um ano já, pesquisando. E aí, quando veio a convocatória, tudo meio que se juntou, assim, foi muito, muito louco. A gente até coloca lá, né, que é muito alegre, um encontro muito alegre, no fim das contas, esse encontro de criação provocado pela convocatória, assim. Não, é exatamente isso que eu ia falar, tu falou tudo. Que eu ia falar que já tinha... Desculpa, tá ótimo. Não, eu ia falar exatamente isso da tua pesquisa, que ela já tinha iniciado, né? E daí, a partir dessa proposta do Chico de trazer essa estrutura, esse rizoma, esse mapa, que teria que ser preenchido com coisas nossas, e daí a Mani e o Gustavo já tinham pensado em algumas possibilidades. A gente começou a construir o Hipergaivota. Está em construção ainda, né? A gente ainda está implementando muita coisa, e uma das primeiras escolhas foi esquecer o que aconteceu no espetáculo, não completamente, mas não ter como referência as cenas do espetáculo, e sim os materiais e as nossas pesquisas para construir aquelas cenas, né? Mas que agora a gente está construindo uma outra coisa, que não é o que aconteceu no palco, porque a gente não tem como reproduzir o que aconteceu no palco e nem quer, né? Eu acho que esse chamamento do Porto Alegre em Cena nos deu um impulso de querer criar uma coisa completamente diferente, e por isso não é o mesmo nome, por isso não é o dispositivo Gaivota, porque não é o dispositivo Gaivota, mas claro, é a continuação de uma pesquisa dentro desse universo, que é a Gaivota, né? Tá ótimo. Tem uma coisa que eu estou respirando, uma coisa que eu estava lendo. E o que é essa coisa? É isso, e o que é? A gente está fazendo um suspense. Porque a gente não sabe, deixa pensando. Não, a gente estava lendo um negócio hoje que falava sobre essa relação da tela, né? Ela falava especificamente sobre coisa do vídeo e da diferença que tem o vídeo, por exemplo, de uma experiência de uma performance offline, vamos dizer assim, performance no chão, né?
quando tu está no mesmo ambiente que o performer, tu tem a possibilidade de fazer isso. E tu não sai do espaço da performance quando tu faz isso, né? Tu muda a tua mirada, tu vê o entorno, e o entorno é o espaço da performance também. Então, tu tem uma imersão num espaço que tu não consegue ter com esse negócio, com a tela, o frame do vídeo, né? Então, dos pontos de partida dessa ideia da Hipergaivota é como que a gente consegue fazer com que a pessoa que está vivenciando essa experiência possa tomar decisões sobre o próprio ponto de vista. Ou seja, como é que a gente faz com que essa pessoa possa ver aquilo que ela quer ver? Ou pelo menos que ela possa decidir se ela quer ver uma tal coisa ou outra tal coisa. Então, parte desse lugar, quer dizer, não é de tu como participante, a gente chama de participante, né? Agenciador, participante e agenciador. Tu como participante, tu não está obrigado o tempo todo a ver aquela coisa que a gente achou que era a coisa a ser mostrada. Então, dissolver essa univocidade do vídeo, permitindo que a pessoa, por um procedimento de navegação que hoje em dia é muito comum, né? Isso está na base das nossas relações, assim, com todo mundo, mas permitir que a gente possa usufruir dessa capacidade de escolha e desses gestos todos que a gente faz para performar as nossas construções narrativas no mundo, usufruir disso dentro de uma obra artística, que se porta como uma espécie de transcriação desse universo da gaivota. Né? Porque a gente faz um segundo movimento, né? O dispositivo gaivota já é uma transcriação da gaivota do Chekhov. E aí a gente transcria para esse espaço, mas claro, é outro espaço, é outro tempo, é outro suporte, né? Então é todo um outro processo que se instaura a partir dessa relação e com outras provocações muito diferentes, né? Então o que acontece, né, nesse negócio? A gente eu desembestei a falar, mas não, a gente não está fixado nas cenas do dispositivo gaivota, nem nas cenas da gaivota do Chekhov. Mas a gente está olhando para esses temas, desse universo, ou desse multiverso que é a obra do Chekhov e a nossa abordagem sobre essa obra, para construir esse espaço interativo no qual a pessoa vai poder, a pessoa participante, né, da experiência, vai poder navegar ao seu próprio desejo. E nessa navegação ela vai poder ver diferentes produtos de mídia com diferentes estímulos sensoriais. Vídeos, imagens, áudios, eventualmente coisas muito mais interativas, como coisas que a pessoa precisa interagir para que a coisa aconteça. Eu não vou dar tantos spoilers, mas, enfim... E esses vídeos todos, eles estão muito ligados a esses vídeos, esses arquivos multimídia, estão todos ligados a esse universo, que para a gente é um universo que trata de 4 coisas, que é teatro, amor, partida e morte, que é como a gente decanta a gaivota do Chekhov e trata ela no nosso dispositivo gaivota. Então a gente traz para esse universo operando sobre esses temas, sobre a nossa memória do processo do espetáculo e sobre esse estado que a gente está vivendo agora. Né? É claro que para a gente também é uma experiência muito... Também é desse lugar, né? A gente propõe uma plataforma, ainda mais porque é uma plataforma que tem muita possibilidade de escolha. Para a gente também é misterioso o que vai se produzir a partir desse encontro, né? Sim. Mas acho que esse mistério também faz parte da própria obra. E eu acho que também é como se fosse um site, né? Tentando só deixar um pouco mais claro. Vai ser como se fosse um site onde as pessoas vão entrar nesse site e vai ter vários pontos. Cada pontinho, ela vai nesse rizoma, nesse mapa, né? Vão ter vários pontos. Cada ponto que tu abrir,
ali tu vai encontrar alguma coisa, alguma produção. Então, pode ser um vídeo, pode ser um bate-papo de WhatsApp entre duas figuras, ou dois personagens, ou dois atores, pode ser um texto, pode ser fotos. Então, tem... eu acho que a gente tem que falar algumas coisas. Deixa eu fazer uma pergunta que talvez para vocês pensarem se vocês querem falar ou não. Não precisa responder tudo também, para não dar os spoilers. Mas quando a gente, por exemplo, eu vou assistir, vou participar, vou fazer a experiência. Quando a gente acessa a plataforma ali a gente vai ser guiado, a gente vai saber mais ou menos o que vai fazer, ou é tipo uma galeria virtual. Exatamente. Vai ter uma galeria virtual e eu vou poder passear por essa galeria. Isso. Esse é um ótimo exemplo. Hoje a gente encontrou esse exemplo, né? Hoje a gente estava conversando e a gente estava falando assim, a gente tem que pensar a criação não como criando um espetáculo online, sim como uma galeria online. Então, assim, quando galeria de performance. Uma galeria de performance. Só de tu conseguir encontrar uma forma diferente de se relacionar com a coisa, parece que esclarece muito pra gente, assim. E pra gente, hoje, a gente falou exatamente isso que tu disse. Então, não é um espetáculo online, é uma galeria online, onde tu tenha essa autonomia de criação junto com a gente, né? E vai navegando nesse universo. Tem 7 momentos específicos nessa navegação, que vão ser acontecimentos... em tempo real. Isso. Então é como se tu estivesse andando pela galeria, vendo várias performances e de repente apaga a luz, liga a luz num ponto só e acontece uma coisa que é ali. Vai pra lá. Olha para a mesma coisa. Aquilo acaba e todo mundo pode e liga a luz em todo o resto da galeria. Entendi. E todo mundo pode continuar vendo as coisas. Então todo mundo que estiver navegando em lugares diferentes, né, indo para lugares diferentes, acessando coisas diferentes, em um determinado momento todo mundo vai ver vai ser interrompido, surpreendido por aquela pessoa. Exatamente. Porque essa era uma... Não, só porque eu coloquei aquela questão, eu fico a gente se emociona, deixa que eu falando claro. que eu ia falar. Aquela pergunta, né? Como é que a gente produz algum tipo de encontro? Exatamente. Como é que a gente produz um compartilhamento, sabe? Vai ter um momento em que tá todo mundo vendo a mesma coisa. Isso, vai ter um momento que é exatamente isso. Eu acho que isso é muito importante, assim, pra gente isso... a gente foi construindo isso, como que a gente iria conseguir fazer com que, em algum momento, a gente tivesse a sensação de não estar sozinho. Porque quando essa coisa de tu tá sempre numa tela... parece que tu tá sempre sozinho, né? E quando tu assiste algo, por exemplo, pelo YouTube, que nem a nossa leitura dramática que a gente fez, e daí tem o bate-papo, e daí meio que tem a sensação que estamos todos assistindo uma mesma coisa e comentando uma mesma coisa, né? E quando o Chico traz essa proposta, não teria isso. Não teria um momento que, estamos todos... agora juntos assistindo uma mesma coisa. E daí a solução que a gente encontrou foi essa. E nesse processo de criação, que é muito diferente de tudo que a gente já fez, a gente tem que... Normalmente a gente limita a nossa criação pela questão financeira, né? Tu pode criar até o momento que o orçamento te diz, não, amor, agora até aqui tu pode, mais do que isso não dá. O nosso limite agora está sendo a programação. Então, tudo que a gente pensa, tem que o Chico programar e pensar se tem como fazer isso dentro da programação. Então, é uma forma de criar completamente diferente. E é um pensamento de direção muito maluco, porque é como se dirigir esse negócio fosse ir lá construir um teatro, ou construir uma galeria, assim, né? Botar os tijolos, fazer o teto, fazer o negócio todo. É muito louco, assim. Que muda tudo, muda totalmente a perspectiva sobre a criação, né? E dá muitas possibilidades, as possibilidades são infinitas. Então, a gente não para de ter ideia e de pensar, e ao mesmo tempo tem um prazo para a gente entregar e tem uma limitação de programação, assim, porque quem vai fazer tudo isso é o Chico, né? Então, tem esses dois lugares que ficam nos guiando no sentido de criação.
Hoje a gente vai ter um encontro com todos, porque a coisa do elenco, né, dos atores e atrizes serem criadores dos espetáculos, essa criação coletiva que o Chico falou que é uma das características, né, do Coletivo Errática, ela continua mesmo nesse formato online. Então hoje a gente tem uma reunião o Chico apresentou a ideia dele, já algumas cenas que ele já gostaria que acontecesse, né, algumas coisas, e daí hoje é onde os criadores vão vir e vão dizer as suas vontades dentro dessa plataforma, assim, o que cada um quer fazer dentro dessa plataforma. Então, nem a gente, nesse momento, sabe exatamente tudo o que vai acontecer. Na real, assim, tudo o que vai acontecer, ninguém sabe. E mesmo depois que a gente tiver passado por isso, em novembro, a gente ainda não vai ter a dimensão do que é o tudo. Porque cada que vai pessoa... acontecer. Porque além de ter todas essas conexões internas a essa plataforma, ainda tem conexões que são para fora. E quando tu dá esse passo para fora, aí tu está na internet, né? Que é esse lugar, é essa vastidão por onde a gente se perde, né? De todo tipo de estímulo, dos mais variados. E esse mundo interminável. Então, esse negócio, ele não se... Esse negócio, não. Essa plataforma, ela tem fronteiras, né? Ela tem um território, mas ela se desterritorializa na medida em que ela existe. A existência dela é se dissolver no mundo. E se conectar com todos os outros sites de internet. Por exemplo, tem uma das cenas que são zilhões de definições, não são zilhões, mentira, mas são diversas definições para a palavra gaivota em diversas línguas, em enciclopédias, sites esqueci agora o nome de quem observa pássaros, mas enfim, todo sites de biologia, um monte de coisa com links para todos esses lugares. Então, desse ponto específico do nosso rizoma, uma pessoa pode sair para centenas de outros pontos, e desses pontos, outros para ainda mais milhares, milhões de outros pontos. Então, tem uma beleza dessa qualidade rizomática que o tipo de obra que a gente está propondo tem, que é a de se conectar com o mundo e de dar vazão para esse desejo de conexão que a gente está sentindo. Né? Que é um desejo de conexão com o outro, mas é um desejo de conexão com o mundo também. Necessário. E isso é uma coisa que a gente pode fazer, sabe? O futebol pode fazer também, o Jornal Nacional não pode fazer, isso é uma coisa que a arte precisa fazer. Somos nós, artistas, que precisamos lidar com a solidão, que precisamos lidar com o medo, que precisamos lidar com a fúria, com a mentira, com a impossibilidade do futuro, sabe? Talvez seja a nossa tarefa nesse momento lidar com isso, e que incrível que a gente está podendo produzir com tanta liberdade uma obra que fala justamente disso, porque acho que a gente acha, né? A gente estava conversando sobre isso mais cedo, que a gaivota fala também sobre isso. E o dispositivo gaivota fala muito sobre isso. Né? E tudo isso se assevera imensamente nesse momento, né? de encruzilhada cultural da humanidade. Porque as empresas vão continuar produzindo, as indústrias vão continuar fazendo carros, vão continuar fazendo, sei lá o quê, cofres de porquinhos, mas a forma como a gente vive vai mudar muito a partir daqui. Sem dúvida. E vocês, nessa busca, tiveram, quer dizer, estão tendo, né, nessa pesquisa, porque é isso que vocês falaram, né, a gente, para seu ponto de vista do festival, é muito parecido. Todo ano já era um trabalho enorme montar uma programação num festival do tamanho do Porto Alegre em Cena, né, que a gente tinha aí 40, 50 espetáculos internacionais, muita coisa internacional, muita coisa local, muita coisa nacional, de diversas regiões, enfim, toda
a logística, a técnica, tudo que envolve fazer isso. Esse ano não era só montar um espetáculo, né? Não era só montar uma grade de programação. Era montar uma grade de programação e ver de que forma que isso vai se apresentar, né? De que forma que essa programação vai estar no mundo, vai estar na programação do festival. E como a gente vinha falando antes, não sei se... Acho que uma das grandes coisas é essa inexistência dessa fronteira geográfica e vocês tão facilmente, tão facilmente, né? Todo ano custava um dinheiro, custava tempo dos curadores de fora, vocês falaram isso, né? Para virem passar uma semana em Porto Alegre. Era uma semana, o festival tem 2 semanas, então tinha que escolher em que semana os curadores iam estar, e tudo é feito de escolhas, então eles, se eu estar numa semana, eles vão ver certas peças, mas vão deixar de ver outras, e é sempre chato, uma pena isso, mas é isso aí, já é difícil conseguir que as pessoas fiquem uma semana, quase impossível que fiquem 2. E além do custo que isso gera para o festival, ou para o próprio programador, curador, e a gente aqui, daqui a pouco, a gente vai poder ter programadores, curadores do mundo inteiro participando dessa experiência, né? Claro que a gente vai convidar um monte de gente, vai convidar todo mundo, ao mesmo tempo não tem um controle de se as pessoas realmente vão entrar na sala de espetáculo ou não, mas muitos podem, e o leque de possibilidades se amplia muito, né? Cresce muito. E com isso, e essa é uma das coisas que também aprender sobre as ferramentas, você estava falando de aprender sobre essa galeria e como se comunicar, como ter esses momentos de comunicação em tempo real com o público. Isso foi gerando, vocês conseguiram, ou até agora pelo menos, né? Conseguiram descobrir tesão, prazer nessa construção do que está se construindo até agora, assim. A gente é muito louco, né, Zunho, na criação, assim, muito sem limites, assim. Bom, a gente vem, né, de um lugar e de uma influência muito forte do trabalho da Gese, assim, que, claro, hoje a gente trabalha muito junto, muito colaborativamente, mas tem um lugar de influência da Gese sobre o nosso entendimento de teatro, de criação, e a Gese tem essa coisa da criação, de uma criatividade desmedida, né, um negócio que é uma potência de invenção e tal, que é muito incrível, e a gente vai nesse mesmo lugar, assim. Então, isso por si pra gente, e é esse um aprendizado que talvez entre todos seja o maior, isso por si pra gente já é um tesão, sabe? Da criação, de pensar como é que isso acontece, o que é a obra, como é que isso se desdobra. O processo já estar em processo já é muito a nossa coisa, assim, né? Eu acho que no início dá um pouco de desespero, assim, né? Então... o desespero é um companheiro constante. Companheiro constante. Mas no início, assim, a primeira coisa é o que a gente vai fazer? A gente não tem como. E daí, quando tu desapega daquele formato tradicional e tu começa a olhar somente para a possibilidade real do momento, daí eu acho que começa a vir o prazer no sentido de encontrar outras possibilidades, de testar outras coisas, até mesmo de atuação mesmo, né? A gente está experimentando outras formas de se expressar, outras formas de fazer o que a gente faz, e isso é muito legal. E tem uma coisa do dispositivo Gaivota que são esses 4 temas, né? Teatro, amor, fuga e morte, né? Então, assim, o que a gente falou lá em 2019
agora dá para se falar de uma forma completamente diferente e nos move de uma forma completamente diferente. Então, falar de teatro agora, onde o que a gente mais questiona é teatro, não é teatro, isso é teatro, não é teatro, mas se é teatro tem que ser não sei o quê. E no festival de teatro. Tá no festival de teatro. Pode ser outra coisa. E daí, e que foi uma das questões quando a gente fez o dispositivo Gaivota, porque é uma coisa que tu sempre ouve, tu vai ver um espetáculo, mas não é bem teatro, mas o teatro, sempre tem essa questão, né? A gente traz isso para o dispositivo Gaivota, e isso já estava na Gaivota do Chekhov, né? Quando tem o Kostya, né, questionando das fórmulas novas, da necessidade de fórmulas novas, e daí agora vem isso, né? O que a primeira vez que tu interage com uma obra digital, tu pensa, gente, isso é teatro? Não sei, será que é teatro? É a primeira questão. Então, acho que isso a gente vai explorar muito a coisa do amor, né, das relações, como se modificou nessa pandemia, como a gente ficou carente e necessitando das pessoas, talvez muito mais do que antes, e ao mesmo tempo, às vezes, tem um esgotamento das relações. A gente estava vendo até hoje que a procura de pesquisa, a palavra divórcio no Google aumentou 5.000%. Então, tipo assim, sabe? Tá em questão isso. Total. O ir embora, né? A vontade de... E isso a gente mostra na Gaivota, né? Aquelas figuras, aqueles personagens querendo sair daquele lugar, querendo ir embora daquele lugar, e não é permitido, eles não conseguem. E o que a gente mais quer é sair dessa casa, sair desse apartamento, ir pra rua, tá em movimento, e a gente não pode nesse momento. E a morte, né? A morte para a gente no dispositivo Gaivota durante o processo foi um momento muito particular, porque foi um momento de tratamento do câncer da Gese, né? Então, essa morte parecia estar sempre batendo na nossa porta e foi um processo onde a questão morte estava muito presente dentro da sala de trabalho e fora da sala de trabalho, né? Então, foi um momento bem importante. E hoje em dia, todo dia, quando a gente acorda, a gente está atrás do número de mortos, né? Então, a morte também está muito presente nos dias de hoje. Então, eu acho que isso está sendo muito prazeroso também, perceber como essas questões se transformaram dentro ressignificar todas as questões que vocês já trabalharam ano passado para o espetáculo presencial. Exatamente. Pensar elas de outra forma, pelo menos, né? Atualizadas. E é um prazer que é sempre trágico, né? Ou sempre carrega uma certa tragicidade, porque a gente é do teatro. Não tem outro jeito. E não é nem drama, né? Só teatro faz muito drama. Não é desse lugar que eu tô falando. Mas é uma tragicidade, né? A coisa carrega um diálogo com o seu inverso, né? Então, mesmo que a gente pense, como é que a gente consegue criar uma situação que fale sobre morte no meio de tanta morte, né? Talvez a situação seja, né, o que tenha que estar. Né? Então tem isso, tem o prazer da criação para falar sobre a tragédia que a gente está vivendo, né? Então tem sempre esse lugar de uma oscilação do prazer, o prazer da criação que oscila entre o que a gente está criando e sobre o que a gente está falando e no mundo que a gente está vivendo, mas sem isso a gente morreria de realidade, né? Exato. A gente ainda pode morrer de realidade, né? Então a gente ainda também tem que continuar buscando possibilidades artísticas, criativas, de comunicação, de conexão. Quer dizer, não posso estar aqui pegando vocês, abraçando vocês, cumprimentando vocês no toque, com esse sentido, mas a gente está aqui, a gente está conectado, se conectando nesse papo delicioso, como com os outros artistas, como o público vai estar com vocês hoje, daqui a pouco. Quer dizer, a gente tem
enquanto a gente conseguir se conectar intelectualmente, criativamente e se manifestar e encontrar o público, porque acho que vocês falaram isso antes também, tem essa... Enquanto houver, tem que ter o público, na verdade é para o público vai ser o nosso, a gente está de mediador, né, os artistas, vocês em pago de mediadores, levando quem vai construir o resultado final desse espetáculo vai ser o público. Então, enquanto o público estiver aí... Tem uma coisa que a gente está pensando, que a gente está construindo, que é como é que a gente constrói esse encontro também corporalmente. Então, tem uma Mas também é uma marca do trabalho de vocês, né? Também é um grupo que trabalha muito corporalmente, né? E ultimamente, tu sabe que a gente tem tentado pensar nesse corpo. Primeiro, né, era um corpo do treinamento. Isso não é muito claro também para a gente, mas só agora pensando sobre... Era esse corpo do treinamento, um corpo que buscava uma plasticidade, uma disponibilidade e tal. Mas cada vez mais a gente está, eu acho, tentando trazer para a cena uma materialidade desses corpos, assim, corpos que têm desejos, corpos que têm tesão, corpos que sentem, que tocam, que agem sobre os outros corpos. Então, cada vez mais a gente está tentando perceber a materialidade desses corpos num lugar que não é só na relação com o personagem, né? São outras possibilidades desses corpos. E aqui, nesse trabalho, a gente vai experimentar uma relação diferente desses corpos, assim, desses corpos com outros corpos. Mas a gente está muito curioso para ver como é que isso vai cair para as pessoas. Eu não vou te contar porque não quero saber, eu quero viver, eu quero experimentar e depois a gente pode fazer umas conversas póstumas. Queridos, primeiro parabéns e para a gente encerrar, muito merda. Evoé e enfim, que se é teatro não é teatro, foda-se, isso é o que menos importa, mas que os deuses do teatro que estejam conosco e com vocês. E para a gente encerrar, queria saber de vocês, rapidamente, expectativas para o futuro. A partir desse processo, enfim. Eu acho que a expectativa maior é continuar, né, com essa experiência, assim, ela está sendo muito desafiadora. E então, a nossa expectativa maior é fazer a hipergaivota cada vez ganhar mais vida e ficar maior, assim, né? A gente tem expectativa de convidar outras pessoas para participarem, de fazer outras interações que não são as que vão acontecer, para ir experimentando situações que nos permitem nesse momento e que, se não existisse esse momento, a gente jamais experimentaria. Então, acho que o lado bom disso é que a gente está experimentando coisas que a gente não iria fazer de forma alguma se a situação fosse o que a gente tivesse esperado esse ano, né? Eu queria falar da minha expectativa imediata em relação ao encontro com o público. Assim, acho que, bom, espero que seja uma experiência sensorial muito provocativa, de reconhecer possibilidades outras, de navegar, de ver coisas, de ouvir coisas, de se sentir provocado por coisas, ainda nesse ambiente digital, de se sentir tocado fisicamente, emocionalmente pelo que está se vendo, né? E acho que, e aí abrangendo um pouco mais o festival, acho que a gente vai ver muitas coisas incríveis, assim, eu estou muito curioso para que chegue. Acho que todo ano tem essa antecipação em relação ao festival, né? Esse ano não é diferente, esse ano ainda tem essa coisa de, nossa, é tudo tão diferente que essa antecipação ainda se amplia, né? E em relação ao futuro um pouquinho mais ali na frente, é que a gente possa, no futuro, escolher se a gente quer fazer uma obra digital ou se a gente quer fazer uma obra no palco, e que a gente possa tomar uma cerveja depois. Exatamente. Muito obrigado, queridos. Parabéns. Obrigado. E merda. Merda, obrigada, Zunho. Merda.